Já imaginou jogar um jogo de tabuleiro criado há 4.500 anos? É isso que vamos fazer hoje. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vou te mostrar o jogo Real de Ur. São duas propostas de regras criadas por Irving Finkel, que foi o tradutor da escrita cuneiforme de duas tabuinhas de barro encontradas há muito tempo. Eu curti muito pesquisar sobre esse jogo e construir a minha versão caseira simplificada, porém funcional. Se você achar bacana, deixe seu like e compartilhe meu trabalho com seus amigos. Entre 1922 e 1927, Leonardo Woolley e sua equipe começaram escavações na cidade de Ur, na antiga Babilônia, localizada na região sul do atual Iraque. Durante vários anos, eles escavaram nas proximidades de uma zigurate, nome dado a uma pirâmide em escada. Descobriram muitos túmulos com objetos fascinantes, sem dúvida de pessoas muito importantes na época. Entre esses objetos foram encontrados vários tabuleiros de um jogo, que foi batizado de o Jogo Real de Ur. No final do século XIX, o Museu Britânico comprou tabuinhas de barro do século II a.C., com escrita cuneiforme. E o trabalho de vários especialistas em escrita cuneiforme, principalmente de Irving Finkel, permitiu concluir que os conteúdos descreviam regras de duas versões de O Jogo Real de Ur. E são essas duas versões que vou lhes apresentar hoje. O tabuleiro do jogo tem 20 casas, dispostas desta forma. E como apenas as casas com rosetas têm ações especiais, eu simplifiquei minha versão caseira, destacando apenas essas 5 casas. Para a versão de regras simplificada propostas por Finkel, vamos precisar de 7 peças para cada um dos 2 jogadores. E como na versão avançada precisamos de 5 peças numeradas de 1 a 5, eu já fiz as peças, digamos que com dupla face. Nesta versão, utilizaremos 3 dados tetraédricos, 4 faces triangulares. Na versão avançada, utilizaremos 4 dados tetraédricos. Caso queira confeccionar seus dados da mesma forma que eu fiz, neste link aqui eu mostro como confeccionar um dado tetraédrico em biscuit. Esses dados possuem marcações em 2 de seus 4 vértices. Toda vez que o vértice marcado cair para cima, equivale a um ponto de movimentação, ou seja, aqui temos um ponto. Deste jeito, 2 pontos e deste outro, 3. E na regra especial, quando os 3 dados caírem sem nenhum vértice marcado para cima, teremos 4 pontos ao invés de 0. O tabuleiro inicia vazio. Os jogadores lançam os dados e quem tirar o maior valor será o primeiro jogador. Cada jogador deve fazer seu próprio percurso com suas peças, sempre entrando por esta casa, caminhando e saindo pela casa da roseta. Ou seja, o azul faz este percurso e o vermelho este outro aqui. Note que esta fileira central será compartilhada pelos 2 jogadores e é nessa área que ocorrem as capturas. Na sua vez, o jogador lança os 3 dados e movimenta qualquer uma de suas peças. Ele pode entrar com uma peça em jogo a qualquer momento ou movimentar uma peça que já esteja no tabuleiro. Por exemplo, é a vez do azul e ele tira 2 no dado. Ele pode entrar com uma peça na casa 2, 1, 2, ou ele poderia mover esta peça aqui, 1, 2, ele escolhe uma das 2 ações. Mas há algumas regrinhas que devem ser seguidas. O jogador que terminar seu movimento em uma roseta pode jogar novamente os dados e escolher qualquer peça para movimentar, inclusive a que caiu na roseta. Por exemplo, é a vez do vermelho, ele tirou 3 no dado, ele vai movimentar esta peça, 1, 2, 3, o que lhe dá direito de jogar novamente e movimentar qualquer outra peça. Ao final do percurso, o jogador deve tirar o número exato para sair com sua peça. Por exemplo, é a vez do azul, que tirou 3 no dado. Ele gostaria de tirar essa peça aqui, mas para tirar ele precisaria tirar 1, 2. E neste caso, ele tem que escolher movimentar qualquer outra peça. Caso o jogador não tenha nenhuma jogada válida, ou seja, não pode movimentar nenhuma peça, ele apenas passa a vez para o outro jogador. E as capturas, como funcionam?
Quando um jogador para com uma peça na mesma casa que tinha uma peça do adversário, a peça do adversário é capturada e deve recomeçar o caminho. Por exemplo, é a vez do azul, ele tirou 3, ele vai caminhar com essa peça. 1, 2, 3. Cai na peça do vermelho, captura o vermelho, que volta para começar todo o percurso novamente. Note que duas peças não podem ocupar uma mesma casa, mesmo que ambas sejam do mesmo jogador. Isto não pode. As peças que estão na casa com roseta ficam protegidas, não podem ser capturadas. Por exemplo, é a vez do azul, ele tirou 3 no dado, 1, 2, 3. Ele não pode capturar o vermelho porque o vermelho está numa roseta. Ele movimenta outra peça. Esta aqui poderia ser 1, 2, 3, é o número exato, e ela sai do jogo. Ganha o jogo quem conseguir primeiro tirar todas as suas 7 peças do tabuleiro. Vou iniciar aqui uma partida para que tudo fique um pouco mais claro. O azul vai começar, ele tirou 1. Vez do vermelho, tirou 2. Azul tirou 1. Ele não pode pôr outra peça aqui, então ele tem que movimentar esta daqui. Vermelho tirou 4, lembra? 3 vértices sem nada, tirou 4. Então, 1, 2, 3, 4. Caiu na roseta, joga novamente. Tirou 2. 1, 2. Azul tirou 2. 1, 2. Caiu na roseta, joga novamente. 2 de novo. Ele vai aproveitar e vai capturar o vermelho. 1, 2. Capturou o vermelho, que volta para percorrer tudo de novo. Vermelho tirou 2. 1, 2. Roseta, joga de novo. O vermelho tirou 1. Bom, e o jogo continua dessa forma até que um dos jogadores consiga tirar todas as suas peças do tabuleiro. E agora vamos para as regras avançadas. Como falei anteriormente, nesta versão usamos 4 dados, ou seja, neste caso os valores possíveis vão de 1 a 5, sendo que 5 acontece quando os 4 dados caem com vértice sem marca para cima. Uma outra mudança é que ao invés de 7 peças, teremos agora 5 peças para cada jogador, que estão numeradas de 1 até 5. E precisaremos também de 60 fichinhas, sendo que cada jogador começa com 5 fichas. E as outras 50 ficam no monte de reserva. Esta versão também inicia com o tabuleiro vazio. Começa também quem tirar o maior valor no lançamento dos 4 dados. Há uma razão para as fichas serem numeradas. Para entrar com cada uma das peças no tabuleiro, o valor tirado no dado deve ser igual ao número da peça e esta entra na respectiva casa. Por exemplo, é o azul, ele tirou 3 no dado, ele pega a peça 3 e entra na terceira casa. Se fosse um 2, entraria na casa 2. O 1 na 1 e o 4 na 4. Há uma condição especial para o valor 5 nos dados e a peça de número 5. Se o jogador tirar um 5, ele pode entrar com a peça de número 5 em qualquer uma das casas iniciais. Poderia entrar aqui, por exemplo, se quisesse. Somente após as 4 casas iniciais estarem ocupadas, mesmo que uma delas tenha o valor 5, é que o jogador pode começar a andar com as peças no tabuleiro. Vamos agora falar das rosetas, que ficou bem diferente da regra anterior. Toda vez que o jogador cair numa roseta, além dele jogar novamente, ele ganhará do monte reserva uma quantidade de fichas equivalente ao número da peça que caiu na roseta. Por exemplo, o jogador azul tirou 4. Ele coloca sua peça 4 aqui e ganha 4 fichas da reserva. Mas vamos ver o que acontece toda vez que um jogador passar por cima de uma roseta sem pousar nela. Por exemplo, é a vez do vermelho, ele tirou 3 nos dados e ele quer andar com esta peça. 1, 2, 3. Ele passou pela roseta e não pousou nela. A peça era de número 2, então ele devolve 2 peças
para o monte de reserva. E se a roseta estiver ocupada por uma peça do adversário, ele deve pagar ao adversário a quantidade de fichas equivalente sempre ao número da peça que está sendo movimentada e não ao valor tirado nos dados. É a vez do azul. Ele tirou 2 nos dados e vai movimentar essa peça. 1, 2. Ele passou por cima de uma casa que tinha roseta e tinha a peça do adversário. Então, ele paga uma ficha para o adversário. Se um jogador passar por cima da roseta e não tiver fichas suficientes para pagar para o adversário ou devolver para o monte reserva, a sua peça é expulsa de campo e ele tem que começar novamente todo o percurso. A captura ocorre da mesma forma e as peças que se encontram nas casas de roseta continuam protegidas, ou seja, não podem ser capturadas. O jogo acaba quando um dos jogadores tirar todas as suas 5 peças do tabuleiro. Ele ganha 5 fichas por ter terminado a partida. Se não tiver mais no monte de reserva, quem tem que pagar é o adversário. Depois disso, conta-se as fichas e quem tiver mais fichas será o vencedor da partida. Então, diferente da versão apresentada anterior, vence a partida aqui não quem saiu com todas as suas peças, mas quem acabar com mais fichas. Vamos ver o comecinho de uma partida? Vermelho vai começar, tirou 1, peça número 1 na casa 1, vez do azul. Tirou 3, peça 3 na casa 3. Vermelho, 2 na casa 2. Azul, 1 na casa 1. Vermelho, 2, o 2 já está ocupado, ele passa a vez. Azul, 1 já está ocupado, passa a vez. Novamente o vermelho tirou 2 e o azul tirou 1. Vermelho 2, o azul tirou 2. Vermelho tirou 3. Azul tirou 4. Vou colocar o 4 aqui. Ele vai ganhar 4 fichas porque caiu numa roseta. E vai jogar novamente. Tirou 2, agora ele vai movimentar. 1, 2. Vermelho ainda não conseguiu preencher os 4 espaços, então ele não pode andar. O azul tirou 2. 1, 2. Com a ficha 4 ele caiu na roseta. Ganha 4 fichinhas da reserva. E ainda joga novamente porque caiu na roseta. Tirou 2. 1, 2, ganha 2 fichinhas porque caiu na roseta. E joga novamente. Tirou 1. Vermelho tirou 4, finalmente. Ganha 4 fichas. E joga novamente. Tirou 3. 1, 2, 3. Azul tirou 3. 1, 2, 3. Vai capturar a vermelha. O vermelho tirou 2. Note que as 4 não estão completas, mas o vermelho já saiu uma vez, então não tem problema. Agora ele pode andar normalmente. 1, 2. Caiu na roseta. Com a peça 2, ganha 2 fichas. E joga novamente. Tirou 3. 1, 2, 3. Capturou o azul. Vez do azul. Tirou 2. 1, 2. Caiu na roseta. Com a peça 1, ganha uma ficha. O vermelho tirou 5. A peça 5 é especial. Lembra? Ele pode entrar onde ele quiser. Então, ele vai entrar aqui na casa da roseta e vai ganhar 5 peças. 5 fichinhas do monte de reserva. E joga novamente. O vermelho tirou 3. A casa 3 já está ocupada, ele tem que andar. 1, 2, 3. Ele passou por uma roseta e não parou. Então, ele paga 1 para a reserva. Bom, e o jogo continua dessa forma até que alguém tire todas as suas peças do jogo. Ele vai ganhar 5 fichas da reserva. Se não tiver mais nada na reserva, ele ganha do outro jogador as 5 fichas. Cada um conta o seu montante. Quem tiver mais fichas, ganha o jogo. Bem,
Por hoje era isso. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir.